Família, graça e paz, mais uma vez, bom estar com os irmãos. Hoje a gente vai falar sobre a igreja de Pérgamo. Abre comigo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo do 12, os versículos, do 12 ao 17. Vamos lá, família, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus nessa questão aqui, dessa igreja de Pérgamo. Vou fazer a leitura e depois a gente conta algumas curiosidades que tinha lá. Nós estudamos, quem quiser buscar também conhecimento, é legal, mas o mais importante foi que ele deixou escrito aqui para nós. Essa é a parte principal, a parte fundamental para mim e para a tua fé. Não é ser um grande sabedor das coisas que aconteceram. Se quiser conhecer a história, é muito legal, mas muito mais o que Cristo deixou como entendimento. E diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas tenho contra ti. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tem também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependa-te, pois, enquanto não, em breve virei a ti. Contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Gente, Pérgamo. O nome Pérgamo quer dizer altura, alto, elevação. Ela foi edificada por um general chamado Eumenes. Ele era general de Alexandre o Grande, E ele edificou esse lugar, e ele ficou muito conhecido o lugar porque lá tinha um grande hospital. É interessante, vocês vão ver, se vocês buscarem, as ruínas lá do hospital. Tinha um lugar, parecia uma pontezinha assim, e as pessoas passavam por baixo daquele tipo um túnelzinho, e você ia passando, e ouvindo barulho de águas. Tinha umas fontes de água que passavam ali, que eram fontes medicinais. Você não tomava banho, você ouvia para ficar curado. É interessante. Acredito eu que as pessoas vinham estressadas, ia passando aquele barulhinho de água na cabeça, devia ser muito, muito legal. Tinha um teatro também que esse Eumenes fez. É um teatro mais inclinado que tem, o maior que tinha, a inclinação de 70 graus. Você via a peça, as coisas bem lá embaixo. Então, era um teatro grandão. E uma das coisas também que ele fez foi uma biblioteca. Na época, ele estava em confusão política com Alexandria, do Egito, que era onde tinha a matéria principal para se fazer os livros, que era o papiro. Gostei de ver, isso aí. Tinha o papiro, e ele só tinha o papiro para escrever. E ele teve uma ideia, porque ele estava em guerra política, então essa matéria principal ele não tinha mais. E aí foi que surgiu o pergaminho, que veio de Pérgamo, por isso se chama pergaminho, entendeu? Ele tirava o couro dos animais, secava os couros e escrevia. Então foi a maior biblioteca que teve em Pérgamo, porque tinha o pergaminho para fazer uma grande biblioteca lá, tá bom? E lá também foi a primeira cidade onde se construiu um templo para o imperador. Houve uma disputa para ver qual cidade seria a primeira a criar um templo para o imperador, e a primeira cidade a se criar um templo para o imperador foi Pérgamo. E acredita-se os historiadores que, quando se fala que lá está o trono de Satanás, que seja esse templo. E não só esse, mas esse Eumenes também fez um templo para Zeus. Lá tinha o templo de Zeus e da... Como é que é o nome daquela mulher? Esqueci. Não.
Na hora que eu for lendo aqui, eu descubro para vocês e falo. Foi aonde o nosso amigo aqui, Antipas, foi morto. Mas vamos lá. Tem muitas outras curiosidades em Pérgamo, mas o que importa é o que Cristo mandou dizer naquele lugar. Esse é o mais importante. Nós entendemos que Éfeso deixou o primeiro amor, Deus aprovava as obras de Éfeso, Éfeso fazia boas obras, e eles não deixaram que os nicolaítas tomassem posição naquele lugar. Já aqui, em Pérgamo, eles já não se importavam, né? Você vê Esmirna, que foi uma igreja onde Deus não disse, Cristo não falou nada contra ela, era uma igreja que era vista como pobre, no lugar tão rico era visto como pobre, porque ela não se envolvia com as questões daquele lugar, e Deus elogiou aquela igreja. Mas aqui em Pérgamo, Deus tem elogios e Deus tem palavras contra Pérgamo, né? Então a carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Se a gente voltar um capítulo, né, o capítulo 1, a gente vai ver no versículo 12, capítulo 1 não, é isso, capítulo 1, versículo 16, a gente sabe que é Cristo, mas vai falar sobre ele também. Abre comigo aí, só para a gente poder ler e ir identificando algumas coisas. Vai dizer, capítulo 1, versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandece. Então fala de Cristo, né? Cristo tem os pastores, os mensageiros em suas mãos, e está no meio da igreja, e ele fala. A palavra dele é como uma espada de 2 gumes, e aguda, afiada, quer dizer que ela penetra. E isso também está escrito em Hebreus. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Cadê tu, Hebreus? Hebreus 4, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o que a Bíblia diz, isso aqui é legal, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus, que é a palavra, de sua boca sai uma espada aguda, afiada, a ponto de dividir, de trazer o entendimento dos pensamentos das pessoas. E é onde a gente precisa entender o que Cristo quer trazer a Pérgamo. Quer dizer que ele conhece, ele sabe, porque a palavra dele tem condição de trazer esse discernimento que está no coração do homem. Cristo faz isso. O problema é que a gente não se põe a entender isso, né? Hoje em dia nós vemos pessoas muito inteligentes, que conhecem muito da Escritura, muito da história, mas se conhecem pouco de Cristo. Porque, na verdade, os que conhecem a Cristo têm entendimento da palavra e do que ela faz no coração. Quem é Cristo para nós? A palavra de Deus penetra o nosso coração ao ponto de dividir, de trazer consciência de pecado, consciência do que necessitamos dele, porque é isso que Cristo veio falar para Pérgamo. Primeiramente, ele vai dizer que ele é essa espada, né? Que ele vai, ele vai trazer esse juízo àqueles que não estão obedecendo pela palavra que sai da sua boca. E ele vai dizer no versículo 13, conheço as tuas obras, onde habitas, que é o trono, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 2 coisas a gente precisa entender aqui, que são importantes. Primeiro, como já foi dito aqui, como está sendo dito, Deus sabe o que a gente faz. Deus tem noção de
tudo o que acontece no nosso coração, na nossa alma e no nosso entendimento. Volto a dizer, o problema é que a gente não compreende isso. A gente acha que a gente vive uma vida maravilhosa e que Jesus está provando tudo o que a gente faz. A gente estava conversando, hoje a gente recebeu uma visita muito legal, né? Maria foi lá em casa. A Luli entrou, eu falei, está errado isso. Aí depois é que veio Maria com a mãe, eu falei, agora está certo. Mas chegou lá em casa, aí a Luli estava falando que a Maria está com mania agora de escolher qual peito ela vai mamar. Que ela olha para um, dá lambidinho no outro, e depois diz qual peito vai mamar. E aí o que a gente fala? Pecadora. Pecadora. A criança já é pecadora, já faz pirracinha desde neném. Inocente, mas já carrega a maldade no coração. Né? Parece algo duro a gente falar, mas vocês vão ver que daqui para frente, o que Maria vai fazer é pirraça. Pirraça porque existe um mal, e é necessário que haja uma correção a Maria, para que ela não se desvie quando o mal que está nela começar a fluir ou a aflorar. Então precisa haver uma correção. É o que Cristo faz com a gente. Ele mostra aonde pecamos, para que quando o mal vem, a gente possa controlá-lo, que a gente possa dizer não ao que nós estamos sentindo. Mas o problema é que a igreja hoje, ela vê a palavra de Deus, ela ouve e entende, e ela diz, mas não tem nada de errado comigo. Quando a gente tem esse pensamento, a gente permite que as coisas andem de maneira errada no meio da igreja. Quando alguém traz alguma informação falsa, ou quando alguém vem com uma roupa que escandaliza até criança ou qualquer outra coisa, para a gente começa a parecer normal, porque a gente ouve, entende, mas não pratica. Então tudo fica normal. A palavra de Deus, ela tem que ferir o nosso coração. Ela tem que ir de encontro àquilo que nós achamos que é certo. Ela tem que fazer divisão. Ela tem que revelar em nós os nossos erros. E o maior erro do crente, vamos dizer crente, é não dar crédito às verdades de Cristo. Mas ele olha para essa igreja, ele diz, eu conheço, eu sei que você tem fé. E é importante nós termos fé. Eu sei que aonde você está era um lugar difícil, porque aí está o trono de Satanás. Se era para Zeus ou o trono do imperador, não interessa. Ali estava Satanás reinando naquele lugar. O imperador principal era o diabo. As pessoas faziam o que queriam. Era um lugar promíscuo. Eu não sei como é que a mulher conseguia viver naquela época, não. Eu estava pensando e estudando algumas questões lá em Roma. Rapaz, o negócio era feio. Era feio. Mulher era objeto mesmo. Hoje em dia, mulher ser objeto não virou objeto, diz empoderamento, né? Eu faço o que eu quero do meu corpo, então está tudo bem. Mas antigamente, tanto um quanto outros são errados, completamente errados, é pecado, Deus abomina, mas a mulher quase não tinha vez. Está entendendo? Era um lugar difícil. Os sacrifícios, praticamente, às vezes, eram feitos com mulheres, virgens, quando não eram estrupadas. O negócio era feio, era horrível. Então, o lugar era um lugar dominado por Satanás. E ele está dizendo, eu conheço a tua fé, eu sei o que você passa. E aí ainda tem alguém que provou disso para vocês, que é Antipas. Esse Antipas, ele provou ser fiel a Deus, porque enquanto o imperador, aonde foi montado o templo para ele, e era obrigado as pessoas a tratar ele como divindade, esse templo foi criado exatamente isso, para que o imperador fosse tratado como Deus. Então, as pessoas tinham que prestar homenagem e honra e adoração ao imperador. E Antipas, ele foi fiel, ele não prestou nenhuma honra ou louvor ou glória ao imperador. E parece que ele foi preso 2 vezes. A primeira vez ele foi preso e foi solto e continuou com a sua atitude coerente, correta diante de Deus, fiel ao Senhor. E na segunda vez ele foi levado para Artemis, para o templo de Artemis, e lá tinha um boi de bronze. E eles colocavam fogo no boi e jogavam a pessoa dentro. Segundo a tradição, ele orou, pediu a Deus pelas almas dos crentes, morreu, mas o fogo não atingiu ele. Tiraram ele, sepultaram ele
terem sem ter feito mal nenhum. Isso é a tradição quem diz. Mas nós sabemos que ele morreu naquele lugar, por não negar o nome de Deus, por estar ali fiel. Ele é chamado de fiel testemunha. O que nós temos sido? Fiéis testemunhas? Porque hoje em dia a fidelidade das pessoas está corrompida. Hoje eu vejo pessoas montando videozinhos no TikTok ou em qualquer outro lugar, né? Mostrando uma alegria, dizendo que é cristão, mas com um pano de fundo completamente anticristão, com roupas indecentes, em lugares estranhos. E aí ele diz, eu sou cristão. Mas o cristão que as pessoas mostram e querem mostrar são pessoas que é um cristão amoroso e legal com o mundo. Esse cristão é aprovado por todos. E ele não é aprovado por Cristo. Ele se diz fiel a Deus por falar o nome de Cristo. Ser fiel por falar o nome de Cristo, todo mundo fala. Hoje as pessoas botam faixa na cabeça, Jesus 100%. Quando fazem um gol, a Ele toda a honra, toda a glória. Mas a vida deles, como está? E como está a nossa vida? Quando nós saímos daqui, porque Ele não é só fiel, Ele é uma testemunha fiel. O que é ser uma testemunha fiel? Alguém que sabe quem Cristo é e age como Ele. Quer manifestar aquilo que Jesus é. Como é que nós podemos manifestar aquilo que Jesus é? Mostrando aquilo que Ele fez através de nós, sendo decentes, sendo coerentes, justos, retos, ouvindo o que presta, fazendo o que é coerente diante da sociedade e não se inclinando às mentiras. E ele é chamado aqui, Antipas, de fiel testemunha. Que a gente seja como Antipas, fiéis, e que a gente tenha um bom testemunho diante de todos, aonde nós estivermos, ou o que nós estivermos fazendo, que a gente tenha um bom testemunho. Isso pega bem a gente, não pega? Porque de vez em quando a gente não tem um bom testemunho. É verdade, a gente às vezes falha com o nosso testemunho. O meu testemunho, toda vez que eu saio de carro, eu peço a Deus, Deus, que eu não peque. Isso quando eu pego a chave do carro. Peguei a chave do carro, Senhor, que eu não peque. Miserável! Caraca, pai, eu falei contigo agora. É impressionante, cara, impressionante. Mas eu louvo a Deus porque Ele me dá essa consciência. Porque o verdadeiro cristão tem a consciência dos seus erros. O falso não tem. Ele acha que tudo que ele faz está bom. Se ele ganha alguma coisa, ele vai dizer, foi Deus que me abençoou porque eu faço, porque eu sou. É igual o Romário antigamente, né? Porque ele olhou para mim, esse é o cara. Imagina Deus olhando para Romário e falando, esse é o cara. Olha. Haja, né? Haja. Então, tem crente assim. Tem crente assim e deixa de ser uma fiel testemunha. É um evangelho torto, é um evangelho corrompido. Mas que a gente seja como Antipas. Porque o trono nesse mundo é de Satanás. Né? O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Aí vai falar mais aqui. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá onde? Lá no meio de vocês, tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Vamos lembrar da história de Balaão? Balaão é chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Está passando e Balaque quer amaldiçoar essa galera aí. Né? E chama Balaão. E Balaão vai lá e Balaão ainda tem a consciência de dizer, eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. E todas as vezes que Balaque vai lá, Deus, através da boca de Balaão, abençoa o povo de Israel. Balaque fica doido com ele. Né, Balaque, eu estou mandando você amaldiçoar, mas eu já te falei. E lá em Judas vai falar até sobre isso, porque a mula foi mandada para alertar Balaão, naquilo que estava no coração de Balaão. Por que Balaão, sabendo que era para abençoar, ou que Deus ia fazer o que tinha que ser feito ao povo de Israel, não disse não a Balaque? Não, como é que eu vou fazer isso? Isso é um povo de Deus.
não quero nem papo contigo, então tu vai morrer. Então que eu morra, que ele fosse como Antipas, né? Mas ele, ainda assim, diz que o coração dele era corrupto. Então ele ainda desejava alguma coisa, e a mula veio falar com ele, para ele tomar consciência. Mas qual foi o pecado de Balaão, além disso? Como ele não podia amaldiçoar um povo amaldiçoado, o que ele ensinou a Balaque? Bota tropeço no povo de Israel. Eu não posso amaldiçoar aquele povo é de Deus. Bota tropeço, bota a mulher no meio, bota sacrifício. O povo começou a sacrificar a Baal e começou a fornicar. E aí Deus mandou a praga para o meio do povo. Tanto o negócio ficou feio, que ainda veio um bobão, um israelita, com uma mulher amalequita, no meio do povo, quando Deus estava mandando a praga. Finéias, quando viu aquilo, pegou a espada, pegou uma lança e enfiou no meio daquele homem junto com aquela mulher, matou os dois juntos. E aí a praga cessou. E depois, mais para frente, Deus mandou vingar, matar as mulheres que fizeram o povo fornicar. Foi essa a ideia de Balaão. Olha, eu não tenho como amaldiçoar. O cara conhece o Deus Altíssimo, mas ele ensina o povo a pecar. E era isso que estava acontecendo. E eles estavam permitindo isso. Pérgamo estava vendo, a igreja de Pérgamo estava vendo aquilo e permitindo que eles estivessem no meio. E não só isso, mas também eles estavam, no versículo 16, assim têm também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. É para vocês poderem ter noção de como era aquela época. Quando eu falei da prostituição, é exatamente isso. Os nicolaítas achavam que o que eles fizessem com o corpo estava tudo bem. Não tinha problema nenhum, podia adulterar, podia se prostituir. Qual o problema disso? O certo mesmo é ser fiel a Deus. Então tinha essa galera no meio da igreja que não só se prostituía, mas também que comia dos sacrifícios da idolatria, que participavam dos cultos pagãos e estavam no meio da igreja. A igreja do Senhor, ela precisa observar essas coisas e não permitir que essas coisas entrem no nosso meio. A gente não pode dizer que a pessoa não possa sentar aqui e assistir o culto com a gente, mas a gente não pode permitir com que essas pessoas digam que pertence a gente, ou que participam com a gente do nosso culto, porque o nosso culto não tem perfeição, vamos dizer assim. O nosso culto é em espírito e em verdade ao nosso Deus, e a nossa vida é dedicada a Deus, e não pode ter mistura no culto. Para Deus não há mistura, não só aqui, mas em qualquer outro lugar. Então Deus vai falar que odeia, Deus não permite, Ele vai dizer que ele tem uma coisa contra a igreja, que permite que essas pessoas fiquem no meio, perturbando a congregação, ensinando mentiras no meio da congregação. Eu conheço vários lugares e pastores que sofrem com isso, porque não têm coragem de falar a verdade, ou falam do púlpito, e às vezes a gente cai nisso, porque a gente fala uma verdade de púlpito, mas tem coisas correndo no meio da igreja. E você permite até que pessoas que não acreditam no Evangelho estejam ministrando para outras pessoas. Pessoas descrentes falando de coisas que não são de Deus, em departamentos. E aí a pessoa está deturpando a igreja e o pastor está achando que a igreja está num mover só, no mesmo entendimento, mas não está, porque a igreja está sendo deturpada por trás. Então cada um faz o que quer, cada um acredita no que quer. Uma igreja completamente dividida, mas dizendo que é uma só. Eu sei que o pastor às vezes é chato, o pastor de vocês, mas às vezes o nosso medo é esse, de permitir com que infiltrem doutrinas de demônio no meio da igreja. Por isso que a gente pergunta se conhece, como é que a pessoa ministra, aonde está o pensamento da pessoa. Aí a gente vai lá pesquisar no Instagram, no Facebook, porque o Instagram e o Facebook revela a vida das pessoas, né? E olha que eu não gosto de olhar para a vida de ninguém, não. Eu não sei o que ninguém aqui posta, é difícil. Mas quando eu vou convidar alguém, eu primeiro preciso saber direitinho como é que é o pensamento, o que a pessoa vai ministrar, porque chega aqui e começa a falar de adoração a anjo, sei lá, de um monte de visão maluca. E não que eu não acredite nos dons,
mas tem que ter tudo uma responsabilidade, uma ordem, coisa que não estava acontecendo em Pérgamo. E no versículo 16 vai dizer: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. E contra eles, olha, contra eles quem? Contra aqueles que têm pregado esta doutrina, contra aqueles que têm aceitado a mentira, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, eu acho muito legal isso. Jesus fala que ele é aquele que tem a espada, da boca dele sai uma espada de 2 fios. A gente sabe que a palavra de Deus é viva e Deus não batalha, Cristo não batalha de outra forma. A nossa briga não é contra carne e sangue, a nossa briga não é para dizer o quanto nós conhecemos, a nossa briga é para ensinar o Evangelho como ele é. É o que Cristo fala. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada que sai da minha boca, com a minha palavra. É a palavra que é penetrante, é a palavra que é cortante. Não é a minha razão, não é o meu entendimento, não é o meu conhecimento. O que pode promover o entendimento, a salvação, o arrependimento de outra pessoa é a palavra de Deus. Mas eu fico feliz, porque o sentimento que a gente tem, eu sempre tenho esse sentimento, qualquer lugar que eu vou, cara, será que eu ministrei direito? Será que eu falei direito? Será que eu fui coerente? Porque coerente que eu digo não é com o que eu disse, porque eu sou enrolado, é normal meu ser enrolado de natureza, você já me conhece. Erro o texto, erro o versículo, daqui a pouco estou lendo uma coisa que não é, quando eu vejo eu já fui, não voltei, esqueci de falar alguma coisa, é normal, esse sou eu. Está entendendo? Mas a minha preocupação não é o eu, é o que eu ministrei, não sobre mim, mas sobre Cristo. Porque eu não posso convencer as pessoas. Convencer as pessoas hoje é fácil. Se a gente falar, vamos criar coisas aqui na igreja, pessoas vão vir da igreja por causa das coisas que foram criadas. Mas poucas pessoas vão querer vir para poder ouvir verdade. Coisas que edificam, coisas que mudam a vida delas. Porque as pessoas querem ouvir mestres que afagam o seu coração. E a Bíblia diz sobre isso, que no final dos tempos, muitos acumulariam doutores para si e falariam heresias de demônios. Fala comigo, o que o senhor tem para mim? O que pode mudar a minha vida aqui, o meu interior? Como é que eu posso ser maior? Como é que eu posso ser mais? E é isso que as pessoas têm buscado, revelações, casas de revelações, para os seus negócios, para as suas vidas amorosas, e não querem nada de Deus, não querem o Senhor. Então, eu fico com esta preocupação. Volto a ler o versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, ele pede para que a igreja se arrependa, porque a igreja precisa se arrepender quando permite que esses destruam o nosso meio, mas ele vai vir batalhar contra aqueles que têm falado heresias e mentido para o povo com a palavra, com o evangelho da verdade. É o evangelho que muda, é a verdade que muda, é ela que pode tirar o homem do lamaçal. E aí ele vai dizer no versículo 17, o que a gente vai dizer em todo esse período em que a gente estiver estudando sobre essas igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra, uma pedrinha é a música fica tem uma música que fala da pedrinha, uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, primeiro, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir o Espírito. Vocês estão me ouvindo agora, mas não é a minha voz, é a voz do Espírito que tem que ser ouvida. E qual é a voz do Espírito? É a voz que traz entendimento à espada que sai da boca de Cristo, ao Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, você diz, caramba, é o que eu preciso entender, é o que eu preciso fazer, é como eu devo me arrepender, e o Espírito começa a fazer aquele rebuliço no coração daquele que ouve verdadeiramente. E aí ele diz a esse que ouve, porque esse é vencedor, ele vai dizer, ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Que maná é esse, gente? Vamos lembrar da história. O povo estava com fome no deserto, aí vem uma surpresa para o povo, um maná. Eles começam a comer de algo que não existia. Deus criou ali algo na hora, um maná, um
um alimento secreto. Mas esse alimento secreto tinha um objetivo de algo que estava oculto, que era o maná que nós recebemos hoje, que é Cristo Jesus. Vamos abrir aqui, para a gente poder ler dois textos aqui. 2 Coríntios, fala do mistério oculto. Deixa eu ver se eu botei o certo. Vamos para Colossenses, esquece esse, depois eu falo para vocês, e é porque tem vários lugares, mas o de Colossenses era o principal. Então vamos ler o de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Estou falando, esse é o pastor de vocês. Eu anotei errado. Tinha que anotar errado. Está indo tudo bem. Diz assim, 26 e 27, Colossenses capítulo 1. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 2, no último versículo 17, vai dizer que quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja, é o que vencer darei a comer do maná escondido. Esse maná é Cristo, que foi revelado como conhecimento para aqueles que hão de ser salvos. É isso que ele está falando, né? Aquilo que é escondido de muitos, mas é revelado para os santos, para aqueles que amam a Deus. Esse maná, esse alimento, esse sustento de Deus é revelado para nós, os seus filhos. E por isso ele diz, ao que vencer, darei a comer do maná escondido, né? Será alimentado por Cristo, né? A palavra que sai da boca de Cristo, ela vai dividir, vai fazer divisão, vai trazer vida a esse. Aqueles que não conhecem a Cristo, ao invés de trazer vida, traz morte, porque vão continuar rejeitando a palavra de Deus. Mas aqueles que se arrependerem e tiverem ouvidos para ouvir, esses comerão, esses serão fartos por ele. Esse maná é Cristo. E aí vai falar, uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Essa questão da pedra, tem várias situações que as pessoas, os historiadores dizem, por que Jesus falou sobre isso lá em Pérgamo. Uma era a questão da absolvição. O cara era condenado e, se ele era absolvido, ele ganhava uma pedra com o nome dele e de soltura. Então ele tinha a pedra, né, acredito eu que o som da polícia fosse bater lá na porta dele, opa, está aqui o documento de que eu fui solto, uma pedrinha branca, né? Isso dá a entender que nós estávamos presos por causa do pecado, condenados por causa do pecado, e Cristo nos absolveu, a fé em Cristo nos absolveu. Também tem a questão tinha um convite que se fazia. Se eu quisesse convidar o Robson para ir lá em casa, eu dava uma pedrinha com o nome dele, então ele chegava lá com um convite, foi convidado para estar no meu banquete. Também revela isso com as bodas de Cristo, né? Nós estaremos com o nome escrito no livro da vida, e quando o Senhor olhar, esse pode entrar, porque está lavado com o sangue do meu filho. E a outra também, esse eu ouvi só do Rodrigo Silva, né? Eu pesquisando algumas questões, ele foi o único que falou sobre isso, não achei em outro lugar. Mas também achei muito interessante. E volto a dizer, acredito que seja por causa da promiscuidade daquela época. Os homens, quando reconheciam os seus filhos, esse é meu filho, eles davam uma pedra branca com o nome do filho e o sobrenome, para dizer, esse é meu filho. Tipo assim, né? Isso passa aqui, ó, na minha cabeça, né? Eu não estou falando que ele falou isso, não. Mas eu acredito que a promiscuidade era tão grande naquele lugar que o cara ficava em dúvida, né? Não tem teste de DNA, não tem nada, mas esse aqui é meu filho mesmo, né? Quando ele reconhecia o filho como filho dele, ele a anotava. Mas esse não é o mais importante. O mais importante é que Cristo faz isso por nós. Ele usa um exemplo para aquelas pessoas naquela época, ficou bem claro para eles. Né, para a igreja naquela época. Para nós, a gente fica tentando descobrir o que é. Mas a leitura é tão clara que a gente entende que o Senhor nos deu ouvido para ouvir, nós vencemos, nós encontramos Jesus, Jesus é o nosso alimento, e Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. É isso que nós precisamos entender, e é isso que Cristo deixou como recado a Pérgamo. Então, que nós sejamos fiéis ao Senhor, que a gente dê um bom testemunho, que a gente não permita
não aceite o falso evangelho, as mentiras, promiscuidade no meio da igreja, as fornicações. Tudo hoje envolve a sexualidade, é tudo em torno disso, poder e sexo. Que a gente tenha esse entendimento no Senhor e não permita que isso permeie a igreja do Senhor. E que a gente possa ser esses, né? Esta é a minha oração. E todos nós que estamos aqui, que as pessoas que vêm a este lugar, tenham ouvidos para ouvir. Porque senão é só alguém falando blá, 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 blá aqui na frente, falando em língua estranha para vocês, e vocês falam assim, muito legal, né? O pastor é meio enrolado, mas eu gostei da palavra dele. Não gostem da minha palavra. Não gostem da minha palavra. Ouçam a palavra de Cristo, porque ela é o mais importante para as nossas vidas. Se viemos aqui, viemos para poder ouvi-lo, para poder praticar a sua vontade. Amém? Eu falei... 1 Coríntios? Então vamos ler lá 1 Coríntios, só para a gente fechar aqui. Eu sabia, eu só queria ver se alguém ia buscar lá. Isso estava em mistério, olha o que fala aí. Mas o irmão vai... Não, é isso? 1 Coríntios 2. Olha, eu estava lendo errado também. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Olha só, olha como é que completa lá com que Cristo falou lá para aquela igreja, né? A espada que sai da boca de Cristo não é a sabedoria deste mundo, que se aniquilam, dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. É muito lindo isso, né? Então, eles não conheceram, eles não tiveram ouvidos para ouvir, mas eu espero em nome de Jesus que você e eu tenham o Espírito de Deus para ouvir a palavra de Deus. Foi. Ela me passou a mensagem, pastor, está estranho isso aqui. Eu falei, está estranho mesmo. Isso, não, o cara botou lá, Abacuque 2, 3. Aí fui lá ler, cara, aí fui ler o contexto, reli o contexto, li a história, falei, cara, nada a ver, nada, mais nada. Eu procurei em todas as traduções para ver se tinha um pingo, mas o cara simplesmente fez uma frase e botou o versículo em cima para dizer que era bíblico. E tu vê que era algo só para motivar o coração da pessoa. Até nisso a gente tem que estar atento. Senão a gente está pregando, está escrito lá assim, assim, assado. Não está escrito nada disso, né? Conferiu nada. Mas é isso, que o Senhor nos ajude a manter a nossa fé firmada no Senhor. Amém? Vamos orar?